Olá, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma batalha que muitos enfrentam em silêncio, a luta dos escolhidos contra o desejo sexual. Esse é um tema que carrega muito peso e, ao mesmo tempo, muita confusão. Afinal, por que aqueles que possuem um chamado espiritual forte parecem ser os mais atingidos por esse tipo de tentação? Será que isso é apenas uma fraqueza humana? Ou há algo maior acontecendo nos bastidores espirituais? Se você já sentiu essa luta dentro de si, já teve momentos em que se perguntou por que certos desejos parecem mais difíceis de controlar do que outros, ou já se sentiu culpado por não conseguir vencer essa batalha com facilidade, saiba que você não está sozinho. Essa não é apenas uma questão moral ou de disciplina pessoal. É um dos conflitos espirituais mais antigos da história. E entender isso pode ser o primeiro passo para mudar completamente sua relação com essa luta. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema. Vamos explorar por que essa batalha existe, como figuras bíblicas passaram por isso e o que podemos aprender com suas histórias. Vamos falar sobre os ataques espirituais que alimentam essa guerra interna e como essa tentação pode ser uma armadilha para desviar você do seu propósito. Então, continue assistindo. E enquanto isso, me conte nos comentários. Você já sentiu que essa luta parece mais intensa para você do que para outras pessoas? Como tem lidado com isso? Quero saber a sua experiência. Se acha que este vídeo pode ajudar alguém que está passando por essa mesma dificuldade, compartilhe com eles. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, vamos direto para o primeiro ponto. A luta espiritual oculta. Muitos acham que o desejo sexual é apenas uma questão biológica, algo natural do corpo humano e sem maiores implicações. Mas se fosse algo tão simples, por que essa batalha parece ser muito mais intensa para algumas pessoas do que para outras? E por que, geralmente, aqueles que possuem uma conexão espiritual mais forte são os que mais sentem o peso desse conflito? A resposta está além da biologia. Sim, somos seres humanos e temos instintos naturais, mas também somos seres espirituais. E quando você tem um chamado maior, quando há um propósito para sua vida que vai além do comum, forças espirituais começam a agir para impedir que você alcance esse destino. O desejo sexual, quando equilibrado e dentro de um propósito sagrado, é uma bênção. Mas quando se torna uma distração ou uma prisão, pode ser uma das maiores ferramentas usadas para afastar você da sua missão. Isso acontece porque esse desejo toca em um dos pontos mais profundos da nossa existência, a energia criativa. Quando um escolhido desperta para seu verdadeiro propósito, ele se torna uma ameaça para as forças que operam no mundo. E uma das formas mais eficazes de neutralizar um escolhido é fazer com que ele fique preso em ciclos de tentação, culpa e desgaste emocional. Essa luta não é nova. Se você sente que essa batalha dentro de você parece não ter fim, saiba que isso faz parte de um conflito espiritual que existe há milênios. Os escolhidos, desde os tempos antigos, sempre foram alvos desse tipo de ataque. Mas há um motivo para isso, e entender esse motivo pode ser o primeiro passo para se libertar desse ciclo. Se você acha que essa luta é algo recente, basta olhar para a história. Essa batalha espiritual contra o desejo não começou com você, nem comigo, nem com ninguém desta geração. Ela tem raízes profundas e já atingiu até mesmo os maiores guerreiros espirituais da humanidade. Dois exemplos marcantes são Davi e Sansão. Ambos eram homens escolhidos, ungidos por Deus, com propósitos grandiosos. Davi foi um dos reis mais importantes da história de Israel, conhecido por sua conexão com o divino, sua coragem e seu coração alinhado com Deus. Sansão, por outro lado, possuía uma força sobre-humana dada diretamente pelo Criador para cumprir uma missão específica, libertar seu povo da opressão. Mas mesmo com todo esse chamado, com todo esse poder e bênção, os dois caíram na mesma armadilha, o desejo sexual. Davi, o rei que caiu pela tentação. A história de Davi e Batseba é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele, um homem segundo o coração de Deus,
sucumbiu a um desejo momentâneo que mudou completamente sua trajetória. Ao ver Batseba se banhando, o desejo tomou conta dele, e o que poderia ter sido apenas um impulso se transformou em uma sucessão de erros: adultério, mentira e até mesmo assassinato. O que essa história nos ensina? Que nem mesmo os mais fortes espiritualmente estão imunes a essa batalha. Davi não era um homem qualquer. Ele tinha uma conexão profunda com Deus. No entanto, um único momento de vulnerabilidade o fez desviar do caminho. Isso mostra o quanto essa luta é perigosa e como o inimigo usa essa estratégia para desestabilizar aqueles que têm um grande chamado. Mas há um detalhe ainda mais importante. O preço da queda foi alto. Davi enfrentou consequências severas, não apenas externas, mas internas. O remorso, a culpa, a dor espiritual. Tudo isso o consumiu. E não é exatamente isso que acontece com muitos escolhidos? Quando caem nessa tentação, sentem um peso esmagador, uma sensação de distanciamento de Deus e uma luta para se reerguer. A boa notícia é que Davi encontrou redenção. Ele se arrependeu profundamente e buscou restaurar sua conexão com Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando falhamos, ainda há um caminho de volta. Mas será que é preciso chegar ao fundo do poço para aprender essa lição? Sansão, o homem mais forte e sua maior fraqueza. Se Davi caiu pela tentação da atração momentânea, Sansão foi destruído pela persistência da tentação. Sua história com Dalila é um dos maiores exemplos de como o desejo mal direcionado pode ser uma armadilha fatal. Sansão tinha uma força inigualável, um dom concedido por Deus para cumprir um propósito grandioso. Mas ele também tinha uma fraqueza. Não sabia discernir quando um desejo estava sendo usado contra ele. Dalila foi usada para descobrir o segredo de sua força. Dia após dia, ela o pressionava, insistia, manipulava suas emoções. E Sansão, cego pela paixão, acabou entregando a resposta que selou seu destino. O resultado? Ele foi capturado, teve seus olhos arrancados e perdeu tudo o que tinha, incluindo sua conexão com Deus. A lição aqui é clara. O desejo, quando não controlado, pode nos tornar vulneráveis a ataques sutis. Muitas vezes, a tentação não vem de uma forma agressiva, mas sim através da insistência, da normalização do erro, da falsa sensação de que não tem problema. E é exatamente assim que muitos escolhidos caem. Primeiro, acreditam que podem ceder um pouco sem grandes consequências. Depois, se acostumam com o ciclo e, quando percebem, já estão presos. Mas se há algo que Davi e Sansão nos ensinam, é que essa luta precisa ser levada a sério. Não é apenas um instinto natural, é um campo de batalha espiritual. O inimigo sabe exatamente onde atacar, e ele sempre usará suas fraquezas para tentar desviar você do seu propósito. Se você sente que essa luta dentro de você é mais intensa do que para outras pessoas, há um motivo. O desejo sexual não é apenas uma questão biológica ou emocional, mas também um ponto vulnerável explorado no campo espiritual. E quando alguém é escolhido, quando carrega um propósito maior, os ataques espirituais não apenas existem, eles se tornam constantes e direcionados. Pense bem, se há uma guerra entre forças espirituais, qual é a melhor maneira de neutralizar alguém que representa uma ameaça? Desgastá-lo internamente, desviar seu foco, fazer com que sua própria mente se torne um campo de batalha tão intenso que ele se distraia da missão real. E o desejo sexual é uma ferramenta muito eficiente para isso. Esse desejo está diretamente ligado à energia criativa. Quando canalizada corretamente, essa energia gera crescimento, espiritualidade elevada, clareza mental e força interior. Mas quando é desperdiçada de forma descontrolada, pode levar à confusão, exaustão e até à destruição da autoestima e da força espiritual. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir prender um escolhido em ciclos de tentação, culpa e arrependimento, ele estará desviando essa energia para algo que não fortalece, mas que desgasta. E quanto mais a pessoa se sente derrotada,
mais vulnerável fica. Quantas vezes você já ouviu falar de líderes espirituais, pessoas de grande influência, que acabaram se perdendo justamente por não conseguirem lidar com essa área da vida? Isso não é coincidência. Muitas vezes, os ataques espirituais acontecem de maneira sutil. O inimigo não aparece de forma óbvia, mas planta situações, pensamentos e distrações. Isso pode acontecer de várias formas. Através de desejos repentinos que parecem incontroláveis, de pessoas que surgem no seu caminho apenas para testar e desestabilizar, do sentimento de culpa excessivo que faz com que você se afaste ainda mais da sua conexão espiritual, e da ilusão de que essa luta é impossível de vencer, levando à desistência e ao conformismo. A grande estratégia do inimigo é fazer você acreditar que está sozinho nessa luta, que é fraco e que nunca conseguirá vencer. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Os escolhidos enfrentam batalhas intensas porque carregam uma luz que incomoda as trevas. E justamente por isso, a tentação sexual se torna uma das principais armas usadas contra eles. Não porque eles sejam mais fracos, mas porque são mais importantes. Agora, a questão é, como escapar dessa armadilha? Como evitar cair no mesmo ciclo que tantos já caíram? O desejo sexual, por si só, não é algo ruim. Ele faz parte da natureza humana. E quando bem direcionado, pode ser uma força poderosa para criar laços, gerar vida e fortalecer conexões genuínas. O problema começa quando essa energia é manipulada e usada como uma armadilha espiritual. Algo que aprisiona e desvia o escolhido do seu verdadeiro propósito. E isso não acontece por acaso. Muitos não percebem que o desejo desenfreado não é apenas um impulso natural, mas algo que pode ser influenciado por forças externas. Existe uma inteligência espiritual por trás disso, que sabe exatamente como mexer com suas emoções, seus instintos e até sua mente para te manter preso em ciclos de tentação, culpa e enfraquecimento. Quando um escolhido cai nesse ciclo, ele perde tempo, perde energia e, acima de tudo, perde conexão com sua missão. A estratégia é simples e eficaz. Quanto mais preso a desejos incontroláveis, mais distante você se torna da sua própria essência espiritual. O desejo sexual excessivo rouba sua clareza mental, enfraquece sua força de vontade e coloca barreiras entre você e sua conexão com o divino. Já percebeu como, depois de cair em certas tentações, vem um sentimento de cansaço, confusão ou até de desânimo espiritual? Isso não é só psicológico, mas também energético e espiritual. E o mais perigoso é que essa armadilha não se apresenta como algo negativo logo de cara. Pelo contrário, ela vem embalada em prazeres momentâneos, em ilusões de liberdade e satisfação. Mas no final, ela cobra um preço alto. O escolhido que não percebe essa trama acaba se vendo preso em uma luta constante, sentindo que está sempre tentando se libertar, mas sem conseguir dar um passo real para fora desse ciclo. Essa batalha não é nova. Muitos que foram chamados para algo grande enfrentaram esse mesmo dilema. Davi, Sansão e até figuras espirituais contemporâneas passaram por provas semelhantes. O inimigo sempre usou essa mesma estratégia porque sabe o poder que a energia sexual tem e sabe que, quando um escolhido aprende a controlá-la, ele se torna ainda mais forte espiritualmente. Se o desejo sexual pode ser usado como uma armadilha para enfraquecer os escolhidos, também pode ser transformado em uma força que fortalece e eleva espiritualmente. A diferença está no domínio que você tem sobre essa energia. O problema não é sentir desejo, mas ser controlado por ele. Quando um escolhido aprende a direcionar essa força de forma consciente, ele deixa de ser escravo de impulsos e se torna um mestre de si mesmo. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer o padrão. Muitos caem repetidamente porque não percebem que estão em um ciclo de tentação, queda e culpa. A tentação sempre vem de forma sutil, despertando emoções e desejos que parecem naturais, mas que são estrategicamente colocados para enfraquecer sua energia e sua missão. Quando você percebe que certos padrões se repetem, você ganha a capacidade de se antecipar
e evitar cair nas mesmas armadilhas. O segundo passo é fortalecer sua mente e espírito. A batalha contra a tentação não é apenas uma questão de autocontrole físico, mas também de mentalidade e energia espiritual. Quem alimenta a mente com pensamentos elevados, quem fortalece seu espírito por meio da oração, da meditação e do jejum, desenvolve um escudo contra influências externas. Quando seu espírito está forte, as tentações perdem poder sobre você. Outra chave importante é cuidar da sua energia e do ambiente ao seu redor. Lugares, pessoas e hábitos podem ser portas abertas para a tentação. Se você sempre se expõe a situações que te levam ao mesmo erro, fica mais difícil resistir. É preciso ter discernimento para identificar quais influências te aproximam ou te afastam da sua força espiritual. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma diferença enorme na sua capacidade de controlar essa energia. Além disso, é essencial transmutar essa energia ao invés de suprimi-la. Muitos tentam simplesmente ignorar ou reprimir o desejo, mas isso pode gerar ainda mais conflito interno. O caminho mais eficiente é canalizar essa força para algo maior. Pessoas criativas, líderes espirituais e grandes sábios aprenderam a usar essa energia para impulsionar suas missões, criar, ensinar e transformar o mundo ao seu redor. Quando um escolhido entende isso, ele deixa de ver o desejo sexual como um inimigo e passa a enxergá-lo como uma ferramenta. O que o torna forte não é eliminar esse desejo, mas sim dominá-lo e direcioná-lo da maneira certa. Quando um escolhido aprende a dominar sua energia sexual, algo profundo começa a acontecer dentro dele. Sua mente fica mais clara, sua intuição se fortalece e sua conexão espiritual se aprofunda. Isso porque a energia sexual não é apenas um impulso biológico, mas também uma força vital poderosa que pode ser direcionada para crescimento pessoal e evolução espiritual. O desejo, quando descontrolado, pode prender uma pessoa em ciclos de culpa, fraqueza e distração. Mas quando essa energia é transmutada, ela se torna combustível para algo muito maior. É por isso que muitos sábios, monges e líderes espirituais falam sobre o poder da disciplina nessa área. Não é sobre repressão, mas sobre redirecionamento. Quando alguém aprende a canalizar essa força para sua missão, para seu propósito de vida, ele percebe que tem muito mais controle sobre si mesmo do que imaginava. Uma das primeiras mudanças que acontecem quando alguém vence essa batalha interna é o aumento da força de vontade. O autocontrole que é desenvolvido ao resistir a tentações se reflete em todas as outras áreas da vida. O escolhido se torna mais disciplinado, mais focado e mais resistente a qualquer influência externa que tente desviá-lo do seu caminho. Outra transformação notável é a elevação da energia vibracional. O desejo sexual descontrolado pode sugar energia, mas quando essa força é canalizada corretamente, ela se transforma em luz, em poder, em magnetismo pessoal. Pessoas que dominam essa energia costumam ter uma presença forte, um olhar mais intenso e uma energia que inspira respeito e confiança. Além disso, a sensação de paz e equilíbrio interno se torna cada vez mais presente. A luta contra a tentação deixa de ser um tormento, pois o escolhido passa a entender que não se trata de eliminar o desejo, mas de usá-lo de forma consciente. Ele aprende a reconhecer as armadilhas espirituais antes que elas o afetem, e isso o torna menos vulnerável a influências negativas. Mas essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela exige paciência, persistência e um compromisso genuíno com a própria evolução. Muitos vão desistir no caminho, pois vencer essa batalha exige mais do que apenas força de vontade. Exige um entendimento profundo sobre quem você realmente é e qual é o seu propósito. Quando um escolhido vence essa batalha interna e aprende a direcionar sua energia sexual para algo maior, ele atinge um estado de força espiritual que poucos conseguem alcançar. Ele se torna inabalável, pois sua mente já não está aprisionada em desejos que drenam sua energia.
Sua presença se torna magnética, sua clareza mental se amplia e sua conexão com o divino se fortalece a níveis profundos. Isso acontece porque, ao controlar essa energia, o escolhido deixa de ser um alvo fácil para manipulações espirituais. Ele já não é enganado por prazeres momentâneos, que no fundo têm o propósito de desviá-lo de sua missão. Ele aprende a ver além do véu das ilusões e passa a viver de acordo com um propósito maior, com uma convicção que não pode ser quebrada. Aqueles que chegam a esse nível percebem uma grande mudança na forma como interagem com o mundo. Sua intuição se torna afiada, pois sua mente não está mais nublada por ciclos de tentação e culpa. Ele sente quando algo ou alguém está tentando desviá-lo e consegue se proteger antes mesmo que a armadilha se feche. O que antes era um campo de batalha interno se transforma em uma paz interior inabalável. Outro aspecto que muda drasticamente é a energia que ele transmite para os outros. Quando alguém domina sua própria força interior, isso se reflete na forma como as pessoas o percebem. O escolhido que vence essa luta se torna uma presença poderosa. Alguém que inspira respeito e admiração sem precisar dizer uma palavra. Sua energia fala por si mesma, e isso é algo que aqueles ao seu redor sentem de forma quase instintiva. Mas o maior presente dessa transformação é a proximidade com o divino. Quando um escolhido deixa de ser escravo dos desejos e passa a canalizar sua energia para sua missão, ele começa a sentir Deus mais perto. Sua fé se fortalece, sua oração se torna mais poderosa, e sua vida espiritual atinge um nível onde as respostas chegam mais rápido, as sincronicidades se tornam frequentes e os caminhos se abrem com mais facilidade. No fim das contas, essa luta nunca foi sobre repressão ou culpa, mas sim sobre libertação. Os escolhidos que entendem isso descobrem que o verdadeiro poder não está em negar quem são, mas em direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Quando esse nível de consciência é alcançado, não há mais dúvidas, não há mais medos, há apenas clareza, força e um propósito inabalável. E agora eu te pergunto, você está pronto para assumir esse poder dentro de você?